Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Pessoal. E aí, Boa tudo tarde, bem, professor. né? Então, vamos lá. Professor, boa tarde. Antes de começar a aula, eu queria avisar Diga. que na terça-feira eu não consegui assistir a aula direito, porque eu tomei a vacina pela manhã, né? E aí tirei um Parabéns para cochilo. você. Obrigado. E assim que eu acordei, já próximo do horário da aula, estava já sentindo algumas reações já, principalmente dor de cabeça. E aí eu consegui zero concentração, aí ficou inviável assistir. Muita gente tem aí algumas reações aí, dor de cabeça parece ser um dos sintomas mais comuns aí, realmente ele tira. Eu, felizmente, já tomei a primeira, a segunda dose e não, graças a Deus, não tive nenhuma reação, absolutamente nada. Mas acho que varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, mas tudo bem, acho que é melhor realmente se recuperar. Lá no Moodle, só para te falar, John, é o seguinte, no Moodle tem um texto lá sobre energia que ele é muito similar ao que eu comentei na aula passada e que eu vou concluir hoje. Os últimos slides da aula passada, tá certo? Tá certo, obrigado. Vou dar uma olhadinha após a aula. Isso. Muito bem, pessoal, deixa eu colocar aqui a apresentação exatamente. Vamos lá, tela, mostrar. Muito bem. Ok, pessoal, acho que vocês já... vamos ver, acho que já... A apresentação deve estar aí para vocês já. Estão enxergando aí já, pessoal? Estão vendo a apresentação? Já sim. Muito bem, ok. Então, pessoal, retomando bem rapidinho, eu estava falando de calor, que é uma das formas de energia das mais... Todas são importantes, sem dúvida nenhuma, mas essa é das mais estudadas na ciência, né? O calor. Calor, pessoal, só relembrando, né? Uma energia em trânsito. Ela tem... em trânsito, porque ela sempre... para que a gente consiga, vamos dizer assim, perceber a existência do calor como energia, é necessário que que a energia flua. Sempre a fluência vai ser de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, isso é a coisa natural. Então, se você encostar dois corpos, um com temperatura mais elevada, outro com a temperatura mais baixa, a energia vai migrar, vai fluir do corpo com temperatura mais elevada para o corpo com temperatura mais baixa, até que os dois atinjam um equilíbrio, cheguem à mesma temperatura. Então, essa diferença, ou essa transferência de energia, no caso aí envolvendo uma questão térmica, a gente chama isso de calor. Pessoal, existem dois calores, vamos dizer assim, duas formas de calor que os corpos podem ser submetidos, né? Então, um deles, pessoal, não é esse não, esse eu já passei, é esse aqui. Um desses calores, pessoal, é chamado de calor sensível. O calor sensível é uma quantidade de calor ou energia, né, que um corpo recebe apenas para mudar a temperatura desse corpo, né, e não para ocasionar uma mudança de estado físico. Então, nós não estamos falando em mudança de estado físico. Por exemplo, ferver uma água para fazer um café. Você não precisa deixar aquilo entrar em ebulição. Então, se você tiver a temperatura da água acima de 82, 83 graus centígrados, está ótimo já para fazer o café. Aliás, o bom café, ele é escoado, né? Ele tem que ser escoado quando a água está numa temperatura de não mais do que 86 graus centígrados. Para quem não sabe disso e gosta de um bom café, se você pegar o café, a água fervendo praticamente a 100 graus centígrados e passar pelo café, o café, ele entra em processo de degradação, o pó. Então, você vai ter um gosto um pouco mais amargo.
O ideal é você esperar a temperatura em torno de 86, pelo menos. Bom, mas tudo bem. Então, isso daí é um calor sensível, ou seja, eu estou fornecendo calor para a substância apenas para eu mudar de temperatura. E esse calor, tanto faz eu mudar de temperatura para cima ou para baixo. Então, se eu quiser somente aquecer um bloco de ferro, sem, no entanto, fundir esse bloco de ferro, eu estou cedendo para ele o que nós chamamos de calor sensível. E calor sensível, ele é calculado por essa expressão que diz o seguinte, que o calor sensível é igual, a quantidade de calor sensível, calorias ou joule, é igual à quantidade de massa, ou seja, a massa do corpo, multiplicado por um C, que é chamado de calor específico ou capacidade térmica da substância, multiplicado por ΔT, ou seja, a variação da temperatura, desde uma temperatura mais alta até uma temperatura mais baixa, ou vice-versa, de quanto a temperatura saiu inicial até a temperatura final. Mas, sobre esse calor específico ou capacidade térmica, pessoal, todas as substâncias possuem o que nós chamamos de capacidade térmica ou calor sensível. E o que é a capacidade térmica? É a quantidade de energia que é preciso fornecer para que 1 grama de uma substância sofra um aumento ou uma diminuição de temperatura de 1 grau centígrado. Então, quando nós fazemos um experimento, se eu pegar 1 grama de uma determinada substância qualquer e submeter essa substância a um aquecimento ou um resfriamento, no exato momento em que eu verificar a mudança de 1 grau centígrado na temperatura dessa substância, a gente diz e informa qual é o valor de quantidade de calor ou calor sensível daquela substância. O calor específico ou a capacidade térmica daquela substância. E aí, pessoal, a gente trouxe uma tabela aqui, só para vocês terem uma ideia, do calor sensível, da capacidade térmica de algumas substâncias. Esses valores, pessoal, eles são valores relativos. Relativos a quê? A água. Porque foi definido que a capacidade térmica da substância água tem o valor 1 caloria por 1 grama por 1 grau centígrado. Então, significa o seguinte, que a capacidade térmica da água, então, se eu fornecer calor para que 1 grama de água aumente 1 grau centígrado na sua temperatura, foi convencionado esse valor como sendo 1. A partir daí, todas as outras substâncias, então, foram obtidas valores desta mesma forma, comparando, relacionando, então, esses valores à substância água. E aí a gente tem aqui uma tabela, por exemplo, o alumínio, um bloco de alumínio metálico, o calor, a capacidade térmica do alumínio, 0,219. Significa dizer o seguinte, que eu preciso fornecer 0,219 calorias para que 1 grama de alumínio aumente de temperatura 1 grau centígrado. Poxa, é uma quantidade que se eu comparar a água, então se eu comparar alumínio à água, então para que o alumínio mude, 1 grama de alumínio mude 1 grau centígrado de temperatura, eu tenho que fornecer uma quantidade de calor ou um calor sensível menor do que o da água. Poxa, isso é uma característica muito específica dos metais. Os metais têm a capacidade de conduzir o calor de forma muito rápida. Observe outro elemento aqui, cobre. Outro metal, cobre, 0,093. Significa que o cobre conduz calor de forma muito mais rápido do que o alumínio. Olha o estanho, 0,055. Ferro, 0,119. Observe que a maioria das substâncias que apresentadas aqui conduzem calor sempre num valor inferior ao alumínio. Olha alguns líquidos, álcool, por exemplo. Álcool é um líquido bem inflamável, 0,590. Então, se eu fornecer 0,590 calorias para 1 grama de álcool, eu vou ter, então, uma alteração de 1 grau centígrado. Mas existem algumas substâncias que são mais, por exemplo, são maiores, por exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, 3,40, significa que eu preciso fornecer uma quantidade de energia muito grande para ele, então ele tem uma capacidade térmica muito elevada. Então, para que 1 grama de hidrogênio mude 1 grau centígrado de temperatura, 3,40. E por aí vai.
Tá? Então, isso hoje é um valor tabelado, né, qualquer handbook da área da química, da física, que trata do assunto calor, sobre o assunto energia, vai mostrar uma tabela muito mais completa do que essa daqui, tá? Bom, ainda a massa, como eu falei, né, e a variação da temperatura. Então, lembrem-se, pessoal, calor sensível é a quantidade de calor que eu forneço para uma substância apenas para alterar a temperatura dessa substância, sem, no entanto, ocorrer nenhuma mudança de fase, ou mudança de estado físico. Se o corpo ganhar absorver calor, né, a temperatura, então, desse corpo vai aumentar, significa que o calor tem um valor matemático positivo. Se a substância ceder calor, ou seja, ela perder calor, a temperatura dela diminuir, matematicamente o valor é negativo. Tá? Então, esse é o calor sensível. No entanto, agora, né, na maioria das vezes, as trocas de calor não é só para mudar a temperatura, mas sim para ocorrer mudança de estado físico. Nesse caso, a gente tem o calor chamado de latente. Então, calor latente, diferente do calor sensível, calor latente é aquela quantidade de energia que eu forneço para um corpo para que ocorra a mudança de estado físico. Por exemplo, ocorra a passagem do estado líquido para o estado de vapor, ocorra a passagem do estado sólido para o estado líquido, e por aí vai. Então, mudança de estados físicos. Para isso, existe um calor chamado de latente. Né? A equação, muito similar à anterior, que diz que calor é igual a massa vezes o calor latente de mudança de fase, esse valor L aqui. Então, é a massa da substância vezes o calor latente de mudança de fase. Só para vocês entenderem, por exemplo, água, né? Ora, o calor latente de fusão, o L, o calor latente de fusão da água aqui, é 80 calorias por 1 grama. Então, significa dizer o seguinte, né? O que é a fusão? A fusão é a passagem, então, do estado sólido para o estado líquido. Isso acontece, no caso da água, a 0 graus centígrados. Então, se eu tiver um bloco de gelo e quiser fazer com que este gelo passe para o estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, eu tenho, então, que fornecer uma quantidade de calor para essa substância, para o gelo, em torno de 80 calorias por grama. Então, se eu tiver 1 grama de gelo, um bloquinho de gelo de 1 grama, se eu fornecer 80 calorias para essa 1 grama, significa, então, que eu estou mudando o estado físico. Olha o calor latente de vaporização da água. 540 calorias por grama, uma quantidade bem maior. Então, para que eu pegue 1 grama de água no estado líquido e ceda calor para ela, então, passar para o estado de vapor, para ela evaporar, né, para ela passar mudança de estado físico de líquido para vapor ou líquido para gás, eu preciso ceder 540 calorias por cada grama de água. Então, se eu tiver 10 quilos, serão 540 calorias vezes 10 milhões de gramas, que é a quantidade que tem ali em 10 quilos. Né? 10 milhões, não, 10 mil gramas ali, a quantidade em 10 quilos. Né? Então, essa é uma relação. Agora, observe o seguinte, olha o que acontece com o contrário. Enquanto o calor de fusão da água é de 80, o calor de solidificação, que acontece a 0 grau, ou seja, líquido passando para sólido, é menos 80. Né? E a condensação, ou seja, eu pegar o vapor e condensar, ou seja, pegar o vapor e liquefazer esse vapor, menos 540. Né? Por quê? Porque isso traz, se o corpo funde ou vaporiza, significa que o valor do calor, ele é positivo. O valor matemático do número é positivo. Se o corpo condensa ou solidifica, o calor é negativo. Né? Por quê? Quando eu estou fundindo ou vaporizando, eu estou fornecendo calor para o corpo. Quando eu estou condensando ou solidificando, eu estou removendo o calor do corpo. Não é isso que vai acontecer com a temperatura? Ora, se eu estou cedendo calor, a temperatura do gelo está aumentando, ele vai, então, fundir. Se eu continuar cedendo o calor, ele vai, então, se liquefazer, ele vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Se eu fizer o contrário, então, eu preciso tirar calor para a temperatura poder reduzir. Né? Então, matematicamente, esses são os sinais que a gente tem. De novo,
calores latentes de mudança de estado físico, todos eles hoje estão tabelados para a imensa maioria das substâncias que nós conhecemos, estão lá nos handbooks, né, que tratam sobre esse tema. Como é que se estuda o calor? Como é que a gente mede isso? Nos laboratórios de química, de física, laboratórios de indústrias em geral, de fábrica de alimentos, fábrica de produtos químicos e por aí vai, é muito normal a gente encontrar lá um equipamento chamado calorímetro. É um equipamento pequeno, fica em cima de uma bancada, sem muitos segredos, né? Ora, aqui é uma fotografia de um equipamento comercial, né? O que é um calorímetro, né? Calorímetro é um equipamento que tem um recipiente fechado, como se fosse ali, é um bloco, né, de aço, né? Esse bloco de aço ele é todo encamisado, protegido, e contém ali uma tampa, e essa tampa pode fechar a substância que eu vou colocar ali dentro dele de forma hermética, né? Então, como se fosse uma panela completamente fechada que eu consigo vedar, né? E este recipiente fechado, aqui dentro do equipamento, ele não troca calor com o ambiente externo ou interior do equipamento, porque este bloco, né, ele é completamente isolado dentro do equipamento. Esse bloco só não é nada grande, não. Esses equipamentos, como eu falei, são pequenos, né? Tem 50 centímetros de frente, talvez, por uns 20, 30 centímetros de altura, depende do equipamento. São equipamentos pequenos, não muito maiores do que uma impressora, né, de médio porte e tal. No entanto, o recipiente fechado que tem lá dentro é um reservatório muito pequenininho, né? Eu não preciso, para fazer a análise de quantidade de calor da substância, de uma grande massa de material. Observe que tudo é feito por grama. Então, se eu tiver 1, 2, 3 gramas de material, e olhe lá, já vai ser suficiente para fazer o estudo, às vezes até menos do que 1 grama. Né? Já vai ser muito suficiente para fazer o estudo. Né? Então, se eu tiver uma amostra de qualquer material, numa quantidade bem pequena, eu posso fazer isso ali. E esse recipiente, então, é todo protegido ali, de forma que ele não troca calor com o ambiente, ou seja, aquilo que acontece lá dentro com a substância durante a análise, vai ficar ali dentro e vai ser medida pelo equipamento, né? Dentro dos calorímetros, então, esse corpo, então, troca calor, né, e atinge um equilíbrio térmico. Por que ele troca calor? Porque num calorímetro, né, normalmente eu tenho, então, 2 desses recipientes fechados aqui. Um é onde eu vou colocar a minha amostra, que eu vou fazer o ensaio. E a outra é uma amostra de referência. Lembra-se que eu falei agora há pouco que os valores de capacidade térmica são valores relativos? Relativos a quê? Relativo a um material de referência. Esse material de referência pode ser água, pode ser um metal conhecido, por exemplo, que tem um valor muito bem definido. Por que um metal? Porque o metal tem um ponto de fusão, ponto de vaporização muito bem definido, né, na estrutura do metal. Ou pode ser o próprio ar. Então, essa referência aqui, eu deixo ela vazia, não coloco nada aqui dentro, que é normalmente como a análise é feita. A referência é o próprio ar, porque o valor, né, do calor latente, do calor, da capacidade calorífica da substância referência, ar, ele é conhecido, ele é tabelado. Então, eu vou colocar a amostra aqui dentro e vou fazer, então, um aquecimento dentro desse bloco. Então, esse bloco, então, que é um reservatório muito pequenininho, né, toda essa amostra está colocada ali dentro e o reservatório está vedado, então essa amostra aqui vai sofrer um aumento ou uma diminuição de temperatura, e num determinado momento ela vai, então, mudar de estado físico. Quando ela mudar de estado físico, o equipamento, então, fornece a informação, existem sensores aqui, né, que detectam a mudança do estado físico. Detetando essa mudança de estado físico, o equipamento, então, fornece a informação desejada para aquela substância. Tá? Uma forma muito simples de vocês entenderem isso, como que se mede a caloria alimentar? Né? Essa é uma questão bem interessante. A caloria alimentar. Ora, hoje em dia, a coisa mais comum que tem é a gente comprar qualquer alimento no supermercado, você vai logo olhar no rótulo, ver qual é a quantidade de
calorias que aquela substância tem, que aquele alimento tem. Muitos alimentos têm uma quantidade de caloria muito elevada, poxa, então vamos evitar comer alimentos calóricos. Chocolate tem uma caloria intrínseca dele extremamente elevada. É um alimento extremamente calórico, né? E as coisas calóricas, né, causam aí alterações no corpo humano aí, né, principalmente pelos lados, né, a gente vai ganhando calorias, né, e se não queimar essas calorias, a gente então vai aumentando principalmente pelos lados, né, acho que todos entenderam o que eu quis dizer, né? Então, mas como que se mede a caloria alimentar, aquilo que está escrito nos rótulos dos alimentos, né? É num equipamento também de um calorímetro, só que é um calorímetro chamado calorímetro de água. Por quê? Porque aquele bloco onde eu vou fazer a análise da amostra está mergulhado num sistema com água. Ah, não coloquei uma foto aqui. Não coloquei. Está mergulhado num reservatório dentro do equipamento, imerso com água, cheio de água. Então, o que vai acontecer? O equipamento, ou seja, aquele invólucro onde eu coloco lá o material para ser analisado, ele vai trocar calor com quem? Com a água. Então, o equipamento normalmente acoplado a um computador, ele desconta, né, a capacidade calorífica do bloco, normalmente um bloco de aço, que é onde a gente coloca a amostra, ele desconta aquele valor e considera somente a troca de calor da substância com a água. Então, por exemplo, eu posso pegar ali uma grama de amostra, ou 100 gramas de amostra, coloco ali na câmara e deixo dentro desta câmara, dentro onde eu coloquei a amostra, na presença de oxigênio. Por que precisa ficar na presença de oxigênio? Porque a amostra só queima. Só existe queima, ou seja, combustão, na presença de oxigênio. Então, quando a gente faz uma análise de um alimento para determinar qual é a quantidade calórica desse alimento, quantas calorias ele tem, nós estamos querendo saber quanto de energia esse alimento tem para ser queimado. Ou seja, para entrar em combustão, queimado, pegar fogo mesmo, né? E isso só acontece na presença do oxigênio. Então, essa câmara com o oxigênio mais a amostra é mergulhada na água, né? E à medida que o alimento vai queimando, ou seja, ele vai aquecendo, em determinado momento ele queima. E quando ele queima, então, ele está gerando uma grande quantidade de calor. Quando isso acontece, ele troca esse calor com a água, e a água, então, muda de temperatura. E ali, então, um termômetro ali dentro vai checar a medida dessa temperatura, e aí, com aquela equação que eu já mostrei para vocês, né, calor igual a massa vezes a capacidade calorífica multiplicado pela diferença de temperatura, pela variação da temperatura, a gente determina, então, a quantidade de caloria. Então, quando a gente lê ali que uma barra de chocolate tem 1.000 calorias por grama, significa dizer que foi preciso fornecer 1.000 calorias para que 1 grama daquele alimento, por exemplo, ali do chocolate que eu estou falando, né, entrasse em combustão. Então, este é o valor calórico que está expresso ali. Mas, muitas vezes, quando a gente vê no rótulo, né, os rótulos indicam a composição do alimento. Então, você pega lá o alimento, o chocolate, ele tem carboidrato, tem proteína, óleos, gorduras, tem lá a composição. E cada um tem a quantidade calórica que tem. Então, se eu pegar a formulação daquele alimento, como é que aquele alimento foi formulado, e fazer uma análise de cada um dos componentes, né, fazendo a análise e somar tudo, eu vou ter, então, o valor daquele componente. É normal do produto final. É dessa forma, pessoal, que a indústria alimentícia define, então, a caloria alimentar, ou seja, a quantidade de energia necessária para que uma determinada quantidade que vem especificado ali no rótulo, por grama, por 100 gramas ou por unidade, barra de cereal é muito comum naquela unidade, que pesa 20 gramas, 30 gramas, alguma coisa do tipo. Né? Então, é muito comum a gente ter essa informação. Então, é dessa forma que a indústria alimentícia, então, define, então, a quantidade de caloria alimentar num equipamento chamado calorímetro, né? Como eu falei. Então, dessa forma, a gente tem aquele valor e vocês entenderam como é que é isso. Muito bem, pessoal. Como eu falei para vocês, o calor é sempre a energia em trânsito,
Então, ela é sempre transferida entre corpos aí. E aí nós temos 3 formas de transferir calor para os corpos. Uma das formas comuns que existe de transmissão de calor é chamada a transmissão de calor por condução ou difusão de energia. Condução é a palavra mais comum. E se refere à transmissão de calor a partir do movimento de átomos e moléculas, no entanto, sem transferir matéria. Nós estamos falando somente de transferência de calor, transferência de energia, ou seja, não há transferência de matéria entre um corpo e outro, ou seja, não há, entre aspas, uma contaminação de um corpo no outro. Então, a movimentação, ou seja, a transmissão do calor acontece de forma molecular, porque as interações acontecem entre moléculas que estão ali presentes na composição daquela substância, que nós estamos analisando. Então, as moléculas apresentam energia cinética, porque elas se movimentam, As moléculas não são estanques, paradas, Elas não estão na inércia. Como elas se movimentam, ela tem energia cinética. Então, se o calor é fornecido para essa substância, significa que a energia cinética vai aumentar cada vez mais, a vibração molecular vai ser cada vez mais intensa, então, essa substância poderá, então, conduzir calor por condução. E no caso dos sólidos, sólidos de uma certa forma, acontece por conta da existência dos elétrons livres, que estão ali. Metais, por exemplo. Por que metais são excelentes condutores de calor e eletricidade? Porque na sua constituição, nos átomos que compõem esse metal, esses metais, esses sólidos, existem alguns elétrons que são deslocalizados, ou seja, eles estão livres para se movimentar. E quando eles são livres, qualquer coisa que você faz nesse metal, eles então ganham energia e se deslocam sobre todo o metal, conduzindo o calor, conduzindo corrente elétrica. Por exemplo, metais são altamente lustrosos. Eu posso pegar um metal e friccionar esse metal e aparecer um brilho. Isso só é decorrente por conta dessa existência de elétrons livres. Metais conduzem corrente elétrica de uma forma muito fácil. E o que é a corrente elétrica? É a transmissão de energia pela deslocalização desses elétrons. A mesma coisa acontece com a energia térmica. O calor, então, flui sempre de um local onde a temperatura está mais alta, como eu sempre falei, para outro onde o local daquele corpo que está com a temperatura mais baixa, dentro daquele meio físico. Um exemplo aqui é esse trabalho aqui, observe, um ferreiro, ele tem aqui uma barra metálica na mão, ele coloca aqui na chama, então ele vai, então, aquecer uma ponta deste metal, e este metal, então, por condução, vai transferir o calor pelo restante do metal, até um determinado momento que ele não vai mais conseguir segurar. Então, isso significa transmissão de calor por condução. Observe que existe um meio físico aqui, Então, o calor está sendo transmitido do lado do metal, da barra metálica, que está muito mais quente, para o lado da barra metálica, que está muito mais fria. Então, o ferreiro consegue ir trabalhando aqui de forma que ele consiga segurar esse material aqui. Então, esse é chamado a forma de transmissão de calor por condução. Espera aí, pessoal, tem gente aqui pedindo para entrar. Muito bem. Eu voltei aqui no chat, estou vendo o chat aqui, parece que tem algumas perguntas. Pessoal, eu estou vendo aqui que tem gente que levantou a mão, mas eu não estou vendo, então, fiquem à vontade. Quem quer fazer uma pergunta? Fala aí. Pelo que me lembro, o da água é aproximadamente 4.100 joules e alguns quebrados. Quando expresso em joule, claro, o John falou. Você está querendo se referir o quê, John, aqui? No caso foi, professor, referente a calor específico da água, quando expresso em joules. Tá, eu dei ali os valores em calorias, Como eu mostrei na aula passada, a caloria eu posso transformar em joule, Então, uma caloria é igual a 4,156 joules, então, não, 4,186 joules. Então, eu posso fazer essa conversão matemática facilmente, Isso. E no caso agora
no metal aí, encandecido, a energia também é dissipada para o ambiente também, né, pelo ar. Ah, sim, não tenha dúvida. Nessa figura que eu mostrei aqui, há uma dissipação de energia aqui também para o ar, só que não é por condução. Eu estou aqui, como eu estou dando o exemplo da condução, né, a modo de transmissão de calor por condução, a condução só acontece no meio físico aqui. Então, calor transmitido por condução significa que eu preciso ter o meio físico, ou seja, se eu tiver aqui uma barra de um metal e aquecer a ponta desse metal aqui, o lado direito, o meu direito aqui do metal, significa que o calor vai ser transmitido para o lado onde está mais frio aqui, ao longo do tempo, conforme eu vou aquecendo, por um processo chamado de condução. Ou seja, eu preciso que exista um meio físico para que ocorra condução. É claro que existe um aquecimento do ar aqui ao redor, mas esse aquecimento não é por condução. Essa é uma outra forma de aquecimento que eu vou falar já já. Tá? Uma outra forma de aquecimento é o chamado calor por convecção. Então, não esqueçam, pessoal, a condução precisa de um meio físico. Ah, olha que pergunta legal para botar numa prova lá. Defina se é verdadeiro ou falso. Para que ocorra a transmissão de calor por condução, eu necessariamente preciso que exista um meio físico. Pô, verdadeiro, aí você bota lá. Outra forma é a convecção. O que é a convecção? A convecção, pessoal, envolve a troca de energia entre superfícies e um fluido. Então, eu tenho uma superfície e tenho um fluido. Então, se eu colocar este fluido em contato com essa superfície, significa que eu passo a ter uma forma de transmissão de calor agora por convecção. Observe que eu tenho agora dois meios, né? Lá na condução eu só tinha um meio físico, agora aqui eu tenho dois meios físicos, né? O calor é transferido a partir de movimento molecular, né? Ou por deslocamento de massa. Normalmente, a maioria das vezes, é por movimento molecular, ou seja, ocorre uma difusão ali. Está associada, aí não tem tanta necessidade de entrar em detalhes, né? A definição, a existência de uma camada limite térmica. Deixa eu colocar a figura aqui, que é o exemplo mais tradicional da transmissão de calor por convecção. Aquecer uma água numa panela, numa chama. Ora, o que a gente está vendo aqui? Eu tenho uma panela, no caso aqui é uma panela de vidro, enchi ela de água aqui, acendi aqui uma fonte de energia e essa água, então, vai ganhando calor, ganhando calor, ganhando calor, e com o passar do tempo, essa água, então, vai aumentando de temperatura. Percebeu aqui, pessoal, diferente da condução que eu acabei de falar para vocês, a chama, ela não está em contato direto com a substância aqui que eu estou aquecendo, então, a chama é a fonte de energia, e a substância, que no caso é a água, é o fluido. E quem é a superfície? A superfície é a panela. Então, se eu parar para pensar um pouquinho, é o seguinte, olha, esta panela aqui, ela tem uma espessura, não é verdade? Ela tem uma casca, ela tem uma espessura. Então, se eu colocar a fonte de calor diretamente conectada ou encostada na parte externa desta panela, né, significa que o calor vai ser transmitido por esta espessura. E esta transmissão vai ser uma transmissão de que forma? Uma transmissão por condução. Então, o calor na panela, na casca da panela, né, vai transmitir da parte inferior, imagine essa tabela, na parte inferior para a parte superior por condução. No entanto, quando esse calor chegar na superfície, na parte superior, ele vai ser transmitido para o fluido por convecção. Então, condução só ocorre quando tem um meio físico. Meio físico significa tem matéria. Então, o calor se transmite por dentro desta matéria. E a convecção é quando esta matéria transmite calor para um fluido, que poderia ser aqui um gás, um líquido,
Poderia ser aqui também um outro sólido, por exemplo. Imagine que ao invés de eu colocar aqui nesta panela, eu enchesse ela com açúcar. Muitos de vocês já devem ter feito isso. Fazer um xarope de açúcar ali, né? Ora, o que acontece? Os grãos de açúcar, eles estão em contato com a superfície interna da panela. A superfície interna da panela recebe calor, então, da chama por condução, da parte exterior até a parte interior da panela, ou seja, o calor atravessa a espessura dessa panela, e depois, por convecção, o calor é transmitido para o açúcar que está ali dentro, até um determinado momento que o açúcar, então, derrete e se transforma em líquido. Eu espero que vocês estejam conseguindo compreender muito bem a diferença, né, que existe entre essas formas de transmissão de calor. E uma outra forma de transmissão de calor é a transmissão por radiação. Né? Qual é a diferença da transmissão por radiação? Eu não preciso ter um meio físico. Se eu tiver aqui, então, por exemplo, um bloco de metal rubro, uma temperatura extremamente elevada, e colocar aqui um outro corpo, mesmo sem encostar, este corpo, então, que no caso dessa pedrinha aqui, ela vai ser aquecida, ela vai se aquecer apenas por um calor por radiação, ou seja, este corpo, que está numa temperatura muito mais elevada, está irradiando calor para isso daqui apenas por estarem próximos. Observe que não há um meio físico aqui, elas não estão encostadas, elas estão distantes uma das outras, uma da outra. Não, então, essa é uma outra forma. E por que isso acontece, pessoal? Porque a radiação, ela é uma forma de transmissão de calor, né, que existe em todos os corpos. Todos os corpos que vocês puderem imaginar, nós, por exemplo, né, o meu aparelho de celular, a minha garrafinha de água, a pedrinha que eu mostrei para vocês, todos eles aqui, de forma natural, está irradiando energia. Né? Isso é uma coisa natural de toda e qualquer substância. Né? E quando isso acontece, ele transmite calor por radiação para um outro corpo, que não precisa necessariamente estar encostado. Obviamente que nós temos ali, entre um corpo e outro, a existência do ar. Né? Só que a capacidade térmica do ar é tão elevada, ou seja, ele conduz o calor de uma forma tão intensa que é praticamente desprezível. Mas, mesmo assim, se o processo for feito numa área que não tem ar, ou seja, numa área de vácuo, a transmissão vai ser máxima nesse aspecto. Né? Então, a radiação, ela existe o exemplo mais evidente da radiação, do calor por radiação, é a transmissão da luz solar. E olha como a gente percebe isso facilmente, né? O calor transmitido por radiação. Basta ficar num dia, hoje não, está bem, está chuvoso aqui onde eu moro, tal, não tem sol, a luz está muito fraca, mas pegue um dia, meio-dia, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo vai à praia, fique debaixo do sol por 15 minutos, né? Num meio-dia, para você sentir o calor sendo transmitido ali por radiação. Eu não estou em contato com o sol, mas eu estou recebendo o calor vindo dele por radiação. Uma lâmpada incandescente, que praticamente quase não existe mais, né? Aquelas antigas lâmpadas incandescentes que tinham filamento ali. Observe como a área ao redor dela ficava extremamente aquecida. Você não precisava nem encostar a mão no bulbo da lâmpada. Mas só de chegar próximo, você percebia que ela estava bem aquecida, ou seja, o ar estava aquecido ali em volta, e você tinha essa percepção. Né? Essa transmissão acontece, eu vou explicar logo na sequência como é que isso funciona, né? Porque a radiação, ela se propaga, a energia na transmissão por radiação, ela se propaga por conta do que nós chamamos de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, é que permite, né, a diferença de temperatura entre esses corpos, mesmo sem encostar. Um dos exemplos mais comuns da radiação é o forno de micro-ondas.
que muitos de vocês, talvez todos, tenham em casa o forno de micro-ondas. O que é o forno de micro-ondas? O forno de micro-ondas, você tem o painel, onde você tem as funções ali e tal, e atrás desse painel você tem uma peça ali dentro, é um emissor de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas no comprimento das micro-ondas. Eu vou, daqui a pouco, explicar para vocês o que significa isso. Né? Então, é uma onda eletromagnética dentro da faixa espectral da micro-onda. Então, esse magnetron, esse emissor, emite, então, essa onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, então, ela percorre todo o interior, o invólucro ali do micro-ondas, e ali dentro a gente coloca, então, o tal do alimento, né? O nosso alimento que a gente vai aquecer ali. Então, essa onda eletromagnética, essas micro-ondas, elas vão passar, então, pelo alimento, vão impactar o alimento. E o alimento, então, ele vai aquecer, por quê? Porque essas ondas eletromagnéticas têm a capacidade, essa radiação, né, de micro-ondas tem a capacidade de excitar as moléculas de água. Todo alimento que você coloca no micro-ondas tem água. Todo alimento, mesmo aquele mais seco que você imaginar, mas tem água. Né? Então, a água que existe nesses alimentos, então, elas recebem calor por radiação, as moléculas de água vibram numa intensidade muito grande, né, e dissipam calor. Quando ela dissipa calor, ela aquece, então, todo o alimento. Né? É isso que faz um forno de micro-ondas. O aquecimento é a partir da água. Até um determinado ponto, se você continuar lá a transmissão de radiação, com o passar do tempo, até um determinado momento em que a água vai evaporar completamente, ela evapora completamente, né? O equipamento, né, ele é vedado, mas ele permite que esse vapor, então, deixe o equipamento e o alimento, então, seca completamente. Só que ele seca de um jeito que não tem qualquer mais propriedade. Ele seca e já começa a degradar por queima, por combustão. Né? Então, ele não tem mais propriedade. É diferente de um processo chamado desidratação, para obter alimentos desidratados, aqueles alimentos secos, uma granola, por exemplo. Aí é uma outra coisa. Então, esse é o exemplo mais comum que a gente tem da radiação. Então, pessoal, observe, três formas de transmissão de calor. Por condução, eu preciso de um meio físico, então o calor vai ser transmitido de um ponto a outro, então tem que ter um meio físico aqui. Por convecção, é quando eu transmito calor entre um sólido, uma superfície e um fluido, né? E por radiação, que eu não preciso de um meio físico. Né? A radiação acontece por conta da transmissão da energia pelo meio, né? Pelo meio existente entre os corpos que vão receber esse calor. Né? Olha um exemplo aqui bastante tradicional de um mecanismo combinado, onde todos eles estão combinados no mesmo sistema. Uma garrafa térmica. Que todo mundo tem em casa ali para colocar o café. O que é uma garrafa térmica? Então, a garrafa térmica é o seguinte, está ali. Você tem uma cápsula de vidro, né? Essa cápsula de vidro, às vezes, ela é uma parede dupla, onde dentro dessa parede dupla está vácuo, né? Depois dessa parede você tem ar, né, fora da parte externa dessa cápsula de vidro, e depois você tem uma capa plástica, e do lado de fora você tem o ar, claro, aqui uma tampa. Ora, o que acontece aqui? Né, se eu pegar, então, esse círculo aqui que pega uma parte da garrafa térmica interna, uma parte que tem ar, e ainda a parede aqui da cápsula de vidro, e fizer uma análise, né, eu vou verificar aqui que eu tenho várias formas de transmissão de calor. Então, olha, tem Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e por aí vai. Né? Então, eu posso analisar cada uma dessas etapas aqui. Olha, o que é o calor 1? O calor 1 significa o café, que está ali dentro da garrafa térmica, que é o fluido. Né? Então, o café, que é o fluido, está em contato com a parede do frasco. Olha, então, é um fluido em contato com a parede da superfície. Então, eu tenho uma convecção.
o café está transmitindo calor para a parede interna da cápsula de vidro por convecção. Aí o calor que está na cápsula de vidro, por condução, ele atravessa toda a parede da cápsula de vidro, a espessura da parede da cápsula de vidro. Calor 2. E ele passa, então, aqui para o espaço vazio, espaço que tem ar. Ora, quando ele passa para o espaço que tem ar, significa que, por convecção novamente, o ar que está aqui dentro aquece. Porque o ar é um fluido que está em contato com a parede externa da cápsula, né? Mas também acontece que, por convecção, esse ar aquecido aquece a parede interna do frasco plástico. Mas também acontece aqui por radiação direto à parede interna, a parede externa da cápsula, transmite calor direto para o frasco plástico através do ar aqui, como você tem um meio interveniente aqui. E a mesma coisa vai acontecer depois por condução, que é o calor 6 aqui. O calor vai ser transferido por entre a espessura da capa plástica, e depois, então, nós vamos ter o aquecimento do ar por convecção, do ar que está ao redor da capa plástica, e talvez de um objeto que esteja próximo aqui da garrafa térmica por radiação. Então, observe que no mesmo equipamento aqui eu tenho convecção, eu tenho condução e tenho radiação, todos eles ao mesmo tempo. Todos esses sistemas estão com transmissão de calor de forma combinada. Pessoal, na maioria das situações naturais, o calor é transmitido de forma combinada. Então, nós sentimos o calor, nós seres humanos, sentimos o calor por radiação, porque estamos ali sobre o Sol, né? Estando sobre o Sol, o calor é transmitido quando ele incide sobre a minha cabeça, né? Ele passa, então, eu recebi por radiação o Sol, mas ele aquece o couro cabeludo, que aquece o osso e que passa pela superfície do osso, pela espessura do osso do crânio, por convecção, até ele chegar ali dentro por um mecanismo por condução, até ele chegar ali dentro, ele vai aquecer meu cérebro, que o cérebro seria um fluido, por convecção. Olha aí um outro exemplo de mecanismo combinado. Ou seja, dessa forma que as situações naturais acontecem na transmissão de calor. A gente só consegue isolar isso quando a gente faz experimentos em laboratórios, isolando efetivamente, né, cada um desses sistemas e estudando ele de forma combinada, né? Mas lembrem-se, 3 formas de transmitir calor: condução, convecção e radiação. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Diga. A convecção, normalmente a gente isola ela através do vácuo. E a radiação, como que isola a transferência de calor da radiação? Não, veja um pouquinho, veja uma coisa. Você não isola, você não consegue, você não isola a convecção por vácuo, você diminui só a convecção. Mesmo o vácuo, ele permite ainda um pouco de convecção, tá? Mas a radiação não tem como. A radiação, inclusive, ela se propaga na sua máxima intensidade no vácuo. Né? Observe lá o que acontece no espaço, né? O Sol emite a luz, emite energia, emite calor, e ela atinge aqui o planeta Terra, atravessando todo o vácuo, né? Quando a gente tem transmissão por radiação num meio, como o ar atmosférico, por exemplo, aí essa radiação, o próprio ar atmosférico absorve uma parte dessa radiação e muda de temperatura, ele se aquece, vamos dizer assim, né? Então, você não tem como isolar a radiação. Existe uma única forma de você impedir a transmissão da energia, aí eu não vou falar de calor, mas vou falar de energia, né, de uma certa forma, de um local para outro. É você interromper a passagem da radiação, né? É usando um anteparo de chumbo, elemento químico chumbo, metal chumbo. O chumbo, pessoal, é o único elemento que consegue impedir que a radiação seja transmitida, né? Ou seja, ela passe de um meio para outro, único. Fora isso, todos os outros, a radiação
a radiação passa. No caso, eu estou falando de radiação aí, por exemplo, uma radiação nuclear, mas uma radiação por calor não tem como, o chumbo vai permitir que ele passe. Né? Então, eu não tenho como, né, inibir o calor, eu não tenho como inibir a transmissão de calor, né, usando o vácuo, não há como, ele vai ser transmitido ali. Tá? Muito bem, pessoal. Por que a transferência de calor ela é fundamental? Né? Estudar a transferência de calor é fundamental em todo e qualquer processo. Por exemplo, na área mecânica, né? Ora, na área mecânica você precisa conhecer muito bem como é que o calor é transferido para você projetar sistemas de refrigeração. Todo equipamento mecânico gera calor e eu preciso, então, dissipar esse calor para aumentar a eficiência dele. Veja o que eu comentei na aula passada. Então, eu preciso fazer uma refrigeração, para fazer uma ventilação, projetar um sistema de ar-condicionado. Então, é fundamental conhecer como ele se transfere. Na metalurgia, a transferência de calor é usada no refino dos metais. Por exemplo, fabricação do ouro. Ou seja, o ouro livre de impurezas, de prata livre de impurezas, ou um metal qualquer livre de impurezas, um metal puro, eu só consigo isso a partir de calor. Na química, a química, o calor é fundamental. Muitas reações químicas, elas são aceleradas, a velocidade da reação é acelerada, é aumentada por conta do calor. As indústrias químicas, a maioria que nós temos aí, usam o calor para aumentar a velocidade das reações. E eu consegui, então, produzir produtos em uma maior quantidade em um menor tempo. Se não fosse o calor, eu não conseguiria. Sem falar que a indústria química, muitas reações químicas são muito mais fáceis de serem executadas quando os reagentes estão na forma gasosa. Então, eu posso, então, ceder calor para dois líquidos, fazer com que os dois se transformem num gás, fazer com que o gás reaja entre si, ou seja, a reação é muito mais eficiente, e depois, então, condensar esse gás e liquefazer e ter o produto liquefeito, por exemplo. Professor, Diga. A destilação fracionada do petróleo mesmo depende de calor, né? Sim, muito, claro, ela só existe por conta do calor. Você precisa aquecer ali aquele petróleo para, ao longo do tempo, você ir liberando as frações, né, em função de cada uma da temperatura, né? Eu vou até mostrar para vocês uma coluna de destilação de petróleo, lá quando a gente vai falando de petróleo. Tudo precisa de calor na reação química, né? Na área eletroeletrônica, né? Na área eletroeletrônica, você precisa conhecer as transferências de calor para projetar, por exemplo, um transformador. Um transformador de quê? Um transformador de, sei lá, de 220 para 127 volts. Um transformador de 13.800 volts para 220 volts, é o que acontece na maioria das ruas, esses transformadores que a gente vê pendurado nos postes aí, né, para projetar um gerador, projetar o equipamento de refrigeração, dissipador de calor. Né? Na indústria naval, você precisa conhecer o calor para você projetar as caldeiras que são utilizadas, então, para gerar vapor para a indústria naval. Máquina térmica que funciona a vapor, você precisa conhecer o calor de todo jeito. Na construção civil, arquitetura, você tem que conhecer o calor para projetar, por exemplo, um isolamento térmico adequado para você garantir conforto num determinado ambiente. Imagine você na construção civil faz uma construção qualquer e você transforma um apartamento, por exemplo, ali num verdadeiro forno ali. Então, observe como a transferência de calor, estudar o calor, por isso que eu falei lá no início, a importância de se conhecer o calor acaba sendo extremamente fundamental. Pessoal, eu terminei, então, essa parte, né? Deixa eu voltar aqui. Né? Por isso, formigas dificilmente morrem lá dentro. Eu não entendi o que você quis dizer aqui. Eu me referi, professor, à parte do micro-ondas. As formigas, a quantidade de água que elas possuem dentro de seus corpos é bem pequena. Desculpa, eu não estou entendendo o que você está falando. Falhou um pouco a transmissão. Pronto. O senhor consegue me ouvir agora? Sim. É porque eu acredito que eu não fui a única pessoa que já tentou matar formigas no
no micro-ondas, né? E elas possuem uma quantidade bem pequena de água. É por isso que elas não morrem dentro do micro-ondas. Só se tiver algum corpozinho, algum tipo de alimento que tenha bastante água e que essa água no processo ela ferva, né? Ela ganha calor. Aí elas morrem. Eu acho, viu, John, dependendo, que aí vai depender muito do tamanho da formiga e do tempo. Talvez se você deixar lá o micro-ondas ligado por um bom tempo, eu acho que a formiga vai morrer. Eu acho que ela vai morrer, porque a micro-onda, o comprimento de onda, é que eu vou mostrar agora nessa próxima aula, vou falar sobre isso, né? O comprimento de onda, ele no caso das micro-ondas, ele é muito pequenininho, né? E, então, ele consegue penetrar e atingir a molécula de água, tanto que ele excita uma molécula. Já imaginou o tamanho da molécula de água? Não dá nem para imaginar de tão ínfimo que ele é. De fato. Eu também ia falar em relação a um experimento que certa vez eu vi, que é da uva do micro-ondas. Da o quê? Da uva no micro-ondas, que ela encandece a ponto de quase virar plasma, porque as moléculas de água ficam tão agitadas que fica uma esfera muito quente e brilhante, no caso. Sei. Aí depois que a energia é dissipada, né, ela resseca, fica um negócio bem duro, fica parecendo uma pedra. Olha, depois que o micro-ondas foi inventado, o micro-ondas foi... Na realidade, é assim, né, os processos não acontecem assim, a micro-ondas, ela foi descoberta, né, a existência dessa radiação foi descoberta nos anos, aproximadamente, meados dos anos 50, quando alguns cientistas estavam estudando as ondas eletromagnéticas, e conta a lenda, mas na realidade depois foi visto que não é uma lenda, mas foi verificado que um dos cientistas estava lá com o seu jaleco branco e tal, e de repente no bolso do jaleco ficou uma mancha enorme ali, diante dos experimentos que ele estava fazendo. E quando ele verificou, o que era aquela mancha? Tinha sido provocado por alguns chocolates, barra de chocolate que ele tinha colocado no bolso, e que haviam, então, derretido de forma inexplicável. Ele estava fazendo experimentos com a radiação eletromagnética, essa radiação eletromagnética atingiu as barras de chocolate que estavam no bolso dele e derreteu. A partir daí, então, surgiu a possibilidade de utilizar radiação eletromagnética para fazer um aquecimento ultra rápido com alimentos. Surgiu, então, algum tempo depois, os primeiros fornos de micro-ondas, né, lá nos anos 60. Mas isso daí, inicialmente, foi usado somente em laboratório, algumas indústrias e tal. Ele só chegou, né, como um equipamento eletrodoméstico nas nossas residências, algo aí como final dos anos 80, anos 90, né, meados dos anos 90, começou a surgir o aparelho de micro-ondas doméstico, comercial, que você comprava numa loja para levar para sua casa, né. Muita gente acabou fazendo muita experiência aí com forno de micro-ondas aí, mas em detrimento disso, né, pessoal, não façam experiências em casa, não. Deixe para fazer experiências em laboratório, normalmente, que aí você tem um ambiente mais bem controlado. Né? Não queiram colocar um gato dentro do micro-ondas. Né? Professor, tem uma última questão sobre os materiais. É verdade que quando você tem, por exemplo, uma barra de algum tipo de metal, ele ganha resistência mecânica se tiver uma corrente elétrica passando por ele? Eu não posso dizer que é verdade ou que não é verdade. Vamos substituir a corrente elétrica pela energia. Tá? E aí a resposta é sim. Né? Se você passar energia por um metal, né, ele pode ganhar alguma resistência. Se você, então, conseguir trabalhar esse material durante o momento que ele está recebendo a energia. E por que eu estou tirando a energia elétrica? Porque a energia elétrica, obviamente, ela vai aquecer o metal, mas não a ponto de mudar a estrutura do metal. Se vocês lembrarem de química, né, lá do ensino médio, o que significa metal? Né? O que é um metal? Metal é um corpo, né, ou seja, como que uma substância é classificada como metal?
Porque, primeiro, as ligações químicas entre os átomos são do tipo metálicas, e as ligações metálicas, elas têm elétrons livres ali, né? Na estrutura do metal. Quando você... E o arranjo do metal é um arranjo completamente ordenado. Ordenado significa os átomos que compõem aquele metal estão todos eles posicionados em pontos extremamente bem definidos da estrutura. Né? Então, forma, por exemplo, 8 átomos formam, por exemplo, um cubo, né? E isso vai se multiplicando. Então, ele tem uma estrutura perfeitamente ordenada. Quando você passa energia por esse metal, em algum momento essa energia pode ser tão elevada que você, então, desorganiza essa estrutura. E se você desorganizar essa estrutura e conseguir, então, durante essa desorganização, né, mudar fisicamente esse metal, essa estrutura, você, então, pode ganhar resistência. Esse é o processo feito na metalurgia, por exemplo, para fazer o que nós chamamos de endurecimento de aço. Você transmite calor, né, uma grande quantidade de energia na forma de calor para o aço, até ele atingir uma determinada temperatura, e você consegue mudar a posição dos átomos de ferro na estrutura, e durante o processo lá de endurecimento, o que, por exemplo, faz um ferreiro? Aliás, a gente viu naquela fotografia, ele estava com um martelo na mão e martelando, né, o ferro ali, na forma rubra. Então, quando ele estava fazendo isso, ele estava modificando aquela estrutura. Depois ele pega aquilo, mergulha, então, num reservatório cheio de óleo para resfriar. Você, então, consegue congelar o novo formato. E aí você, então, entre aspas, endurece o metal. É dessa forma que você consegue fazer uma faca, uma espada, né, endurecer o aço para ele ganhar resistência. Acho que consegui responder sua questão. Eu não me lembro quem foi que perguntou, acho que foi o Walter, né, que perguntou. Tá? Muito bem. Pessoal, deixa eu comentar, então, com vocês agora sobre balanço de energia no planeta Terra. Poxa, balanço de energia no planeta Terra, mas o que é isso, né? É o balanço da energia, né? Quando a gente fala balanço contábil, o que é balanço contábil? Balanço contábil não é entradas menos saídas, vai ter um saldo? Né? Esse saldo pode ser positivo, pode ser negativo. Então, essa é a coisa mais... É a mesma coisa aqui, pessoal. Então, quando a gente fala balanço de energia, balanço energético, né, isso é muito usado, principalmente na área climatológica, né, para indicar a quantidade de energia que entra no nosso planeta em relação à quantidade de energia que sai no planeta. Né? Então, em tese, né, o que seria um balanço contábil? Salário. Você recebe seu salário, então você recebe 10. Se você gastar 11, você está deficitário. Se você gastar 9, você está superavitário. Então, você pode até poupar. A mesma coisa aqui no balanço energético. Em tese, no balanço energético, a conta deveria dar 0, ou seja, aquilo que você ganha de salário deveria talvez ser igual àquilo que você gasta no mês, que você consegue. Então, entrou 10, gastou 10. O ideal é que sempre sobe, né? Sobre, para poder poupar, né? Pensando no futuro. Então, o balanço energético, em tese, seria aquilo que a quantidade de energia que entrou no planeta deveria ser exatamente igual à quantidade de energia que sai do planeta. Né? E aí, isso tem base na lei da conservação da energia, né? Que foi proposta lá inicialmente por Isaac Newton, depois lá, alguns séculos depois, né, James Joule conseguiu mostrar direitinho como isso funcionava e definiu lá a primeira lei da termodinâmica. Né? Então, em tese, é isso que deveria ser o balanço energético do planeta. Né? Como que é a dinâmica desse processo? Aí vamos parar para pensar. Como é que a energia chega na Terra, no planeta Terra, ou em qualquer outro planeta do mundo, né? A energia, pessoal, existente no planeta, né, ela tem como principal fonte a radiação solar, ou seja, a luz emitida pelo Sol. Toda energia que está aqui no nosso planeta provém da luz solar que atinge o nosso planeta. Pera, não entendi, professor. Então, a energia contida lá no petróleo, então, veio do Sol? Sim, senhor. Por que veio do Sol? Sol, a energia solar, chegou aqui no planeta,
Com o passar do tempo, então, os seres vivos, né, milhões de anos lá, eles vivos, tudo que tem vida tem um início, um meio e fim. Depois do fim, então, eles morreram. Quando eles morreram, eles foram soterrados e a radiação solar continuou. A pressão continuou aumentando, porque eles foram soterrados, a radiação solar continua. Num determinado momento, a radiação solar permitiu, então, que aquela massa sobre aquela pressão, aquele ser vivo, então, se entrasse em decomposição. Com o passar do tempo, aquela decomposição se transformou em algo que nós chamamos de petróleo. Tudo que vocês pensarem, pessoal, de energia aqui no nosso planeta, a grande fonte é a luz solar. Ela que é a responsável por todos os formatos de energia que nós temos aqui. Opa, peraí, energia elétrica produzida numa hidrelétrica. O que o Sol tem a ver com isso? Ora, o Sol é que permite a existência da luz solar, é que permite a movimentação das águas sobre o planeta. É o que permite o planeta ter polos magnéticos. Os polos magnéticos permitem, então, que águas se desloquem de um lugar para outro lugar. E esse deslocamento de água faz com que as águas ganhem energia cinética. Ganhando energia cinética, eu posso transformar essa energia cinética para produzir energia elétrica, gerar energia elétrica, transformar, na realidade, em energia elétrica. Perceberam? Toda a energia, então, existente no planeta Terra tem como fonte principal a luz solar, ou a radiação solar. Né? Então, esse camarada que a gente vê todos os dias aqui. De uma certa forma, o balanço energético do nosso planeta deveria ser nulo. Né? Tese, ele deve ser nulo. Né? Em alguns lugares ele é quase que nulo. Né? Ou seja, a quantidade de energia que entra no planeta é a mesma quantidade de energia que é emitida para fora do planeta. Mas como a energia é emitida para fora do planeta? Porque nós temos uma atmosfera e temos lá o vácuo. Então, a energia que está aqui no planeta, né, o planeta recebeu essa energia, ele usou para alguma coisa aqui, transformou alguma coisa, consumiu, nós geramos de novo essa energia, e essa energia é dissipada, então o planeta despeja ela para fora. Lembra que eu falei até agora há pouco para vocês, pessoal? Todo e qualquer corpo que possui massa, aqui uma pedrinha, emite energia na forma de radiação. Né? Então, a luz solar chega aqui no nosso planeta, e o nosso planeta emite energia na forma por radiação. Né? Não é nem convecção, nem condução, por radiação. Né? Se a gente considerar alguns limites da superfície do planeta, ou seja, se a gente considerar algumas porções, né, a gente percebe que existem diferenças nesses balanços aí. Então, em determinadas áreas do planeta, né, a gente percebe que esse balanço energético varia. E esse balanço energético, ele varia muito mais intensamente conforme o ponto de referência, onde está sendo feita essa análise, né, está se distanciando da linha do Equador. E por que da linha do Equador? Porque é pela linha do Equador e considerando ainda a inclinação do nosso planeta, é que a luz solar, então, né, consegue atingir a Terra. Então, a maior intensidade de luz solar que chega no nosso planeta tem relação direta com a inclinação do planeta e também com a forma com que a luz solar chega de forma muito mais intensa, seguindo a linha do Equador. E ainda também as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Cada uma dessas estações do ano também interferem nessa situação. Por quê? Aí eu não vou entrar no detalhe, mas só comentar com vocês. As estações do ano, elas estão diretamente ligadas à inclinação do planeta e também à distância que o nosso planeta tem em determinadas partes do ano em relação ao Sol. Ora, o planeta Terra, não só a Terra, mas todos os planetas, eles não descrevem uma órbita exatamente circular ao redor do Sol. A órbita é elíptica. Então, existem determinados momentos dos 365 dias do ano, que é o tempo que o planeta Terra dá uma volta ao redor do Sol, que define o nosso ano, né? Em alguns momentos, o planeta Terra está mais próximo do Sol. Em outros momentos, ele está mais afastado do Sol. Né? Então, tudo isso influencia diretamente que
pequenas partes do nosso planeta tenha balanços de energia diferenciados, tá? Mas, no geral, se a gente colocar tudo na média, significa que nós temos, então, um balanço nulo. Ora, se a quantidade de energia que entra no planeta ela é superior à quantidade de energia que sai do planeta, nós temos um resultado aqui chamado de aquecimento global, que todos vocês ouvem quase que diariamente esse termo. Então, quando a gente ouve sobre aquecimento global, significa dizer que a quantidade de energia que está entrando no nosso planeta está superior do que aquela quantidade de energia que o planeta tem capacidade de processar aqui internamente e fazer com que volte para o espaço, de forma que o balanço pudesse ser zero. Aí tem algumas situações que permitem esse aquecimento global, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Então, é mais ou menos, aquecimento global é isso daí, o nosso Papai Noel lá no Polo Norte, né? Origem da radiação solar. Eu comentei com vocês como é que a energia foi formada, o Sol, a Terra, tal, mas, efetivamente, né, como é que a radiação solar se forma? Como é que surge isso que nós chamamos de radiação solar? Como é que surge essa radiação que atinge o nosso planeta? Né? Como é que essa radiação chega aqui? Né? Ora, o Sol, né, lá no seu interior, o que é o Sol? O Sol é uma bola, vamos dizer assim, gasosa, composta principalmente pelo elemento químico hidrogênio. Eu já comentei isso lá atrás de vocês, agora que eu vou falar um pouquinho com mais detalhe. Então, é uma bola de Sol, uma bola de gás hidrogênio. Né? Esse gás hidrogênio está ali formando, então, essa esfera, né? Formando essa esfera, por conta de uma atração gravitacional extremamente elevada, então as moléculas de hidrogênio estão ali, se concentrando basicamente no que nós chamamos do núcleo solar. Então, praticamente todo o hidrogênio que compõe o Sol está lá dentro do núcleo solar. E eu já comentei com vocês que o hidrogênio tem 3 formas, né, chamadas formas isotópicas, isótopos do hidrogênio. A forma protônica, que só tem um próton, o deutério, que tem um próton, que tem 2 prótons e um nêutron, e o trítio, né, que tem 3 prótons. Então, tá aqui, 2 prótons, não, tudo tem desculpa, falei errado, tem um próton no hidrogênio, tem um próton e um nêutron no deutério, e um próton e 2 nêutrons no trítio. Então, essas são as 3 formas que o hidrogênio se apresenta, né? A massa do próton, pessoal, é da ordem de 10 elevado a menos 24 gramas, tem carga mais 1. A massa do nêutron, 10 elevado a menos 24 gramas, tem carga neutra. E a massa do elétron, é muito mais leve do que o próton, né, do que o nêutron, 10 elevado a 28. O elétron é em torno de 10 mil vezes mais leve do que o nêutron e do que o próton, né? Então, essa é a forma como o hidrogênio se apresenta lá dentro do Sol, nesses 3 isótopos aqui que nós chamamos, tá? Ora, esses isótopos, então, quando eles estão ali naquela massa no centro do Sol, no núcleo do Sol, extremamente energizados, significa que essas partículas estão, né, se desenvolvendo com velocidades extremamente elevadas, é extremamente denso, a densidade é extremamente elevada, e eles, então, chocam-se invariavelmente um com o outro. É como se 2 rochas estivessem ali, né, chocando uma com a outra. Quando isso acontece, ocorre lá uma reação química no Sol, chamada reação química de fusão nuclear. Ou seja, 2 átomos de hidrogênio fundem um no outro e formam, então, o elemento químico hélio. E o que é o elemento químico hélio? O elemento químico hélio, no núcleo, tem 2 prótons. Ao invés de ter somente um próton é a carteira de identidade, chama-se hidrogênio. 2 prótons, chama-se hélio. Então, 2 átomos, ou 2 isótopos do hidrogênio, se chocam entre si, fundem, por isso que chama fusão nuclear. Por que é fusão nuclear? Porque é a fusão de núcleos. Os 2 núcleos se fundem em um só, dando origem a um outro elemento químico chamado hélio. O Sol, pessoal, isso é linhas gerais, né?
O Sol é uma estrela, como inúmeras outras, existem bilhões e bilhões de estrelas, vocês lembram lá do vídeo do professor... puxa, me fugiu o nome dele lá, que eu já mostrei para vocês. O Sol é uma estrela, né, emite luz. Ele é classificado astronomicamente como uma anã amarela, né, e essa classificação se baseia numa característica da temperatura da superfície solar, estimada em torno de 5.900 graus centígrados, em torno de quase que 6.000 graus centígrados, e também pela luminosidade. Então, se classifica o Sol como uma anã amarela. Existem várias outras classificações. Isso tem todo a ver com a idade que aquele astro tem, que aquela estrela tem. Né? Antes de mais nada, o que é uma estrela? Uma estrela é aquilo que tem capacidade de emitir energia, emitir luz. Né? Então, quando a gente vê as estrelas aí numa noite sem nuvens, né, nós estamos vendo lá uma grande quantidade de outros sóis, né, espalhados aí pela imensidão do espaço. Né? Essa classificação não tem nenhuma relação direta com cor, né, porque o Sol ele é capaz de gerar a luz e compor e gerar, então, uma radiação eletromagnética, que eu vou mostrar para vocês o que é essa radiação eletromagnética. É uma composição de todos os comprimentos de onda, onde lá dentro dele tem os comprimentos de onda relativa a cada uma das cores, né? Então, no espaço, a luz que o Sol emite é uma luz da cor branca. Né? Daqui a pouco eu explico para vocês o que significa uma luz branca. Né? Então, a luz que é emitida pelo Sol é uma luz branca, ou seja, a radiação eletromagnética que é emitida pelo Sol é a luz branca. Né? O Sol, pessoal, ele está aproximadamente 149,6 milhões de quilômetros aqui do nosso planeta. Né? E essa distância, né, quase 150 milhões de quilômetros, a gente chama ela de uma unidade astronômica. Como as distâncias no espaço são imensamente grandes, para esses números não ficarem grandes, né, nós utilizamos uma unidade chamada unidade astronômica, né, que representa aí a distância entre o Sol. É um valor que foi definido, né? Então, 149,6 milhões de quilômetros, é bastante longe, né? O Sol tem aproximadamente 1,3 milhões de quilômetros de diâmetro, né? Extremamente grande, né? O nosso planeta tem 43 mil quilômetros, né? 43, se não me falha a memória. A energia que é liberada pelo Sol, né, ela é liberada a partir de uma grande quantidade de explosões, enormes explosões que acontecem na superfície do Sol, que isso é chamado de radiação solar. Então, quando acontece essa explosão, né, no momento que acontece a explosão, o Sol está, então, liberando energia na forma de luz. Né? A energia que é liberada, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a energia que é liberada pelo Sol é da ordem de 1,37 trilhões de megawatts por hora. Só para vocês terem uma ideia, né, se comparar com a usina hidrelétrica de Itaipu, a usina hidrelétrica de Itaipu gera 14 megawatts hora. O Sol gera 1,37 trilhões de megawatts hora. Ou seja, a usina de Itaipu, no início do ano agora, ela completou 37 anos de operação. Ela gerou somente 2,77 bilhões de megawatts por hora desde então. Ou seja, 0,2% do que o Sol gera em uma hora. Então, em 37 anos de operação, a usina de Itaipu gerou 0,2% da energia que o Sol gera em apenas uma hora. Só para ter um efeito relativo. Ou seja, em cada segundo, em um segundo, o Sol gera muito mais energia do que toda a civilização humana já foi capaz de utilizar. Desde a existência da civilização humana, estamos falando de 2 milhões de anos para cá. Então, é uma estrela, vamos dizer assim, poderosa quando a gente faz uma referência à Terra. Então, a quantidade de energia que ela tem e que ainda vai continuar dissipando é imensamente grande. Como é que o Sol se compõe, né? Os estudos mostram o seguinte: o Sol tem um núcleo, está aqui o número 1, né, onde se concentra aqui a maior quantidade de gás hidrogênio.
Depois ele tem uma zona de radiação. O que é zona de radiação? Zona de radiação é transmissão de calor por radiação. Então, radiação sendo eliminada aqui. Depois ele tem a zona 3 aqui, que é a zona de convecção. Por que zona de convecção? Porque na radiação aqui, pessoal, a gente tem aqui um meio fluido. E aqui na convecção, por quê? Porque a convecção está muito próxima aqui. Por que ocorre convecção? Porque a convecção está próxima de uma camada, que é a camada número 4, que é a fotosfera. Não é sólida, não é nada, mas é ali que se contém o número 8, que vou mostrar aqui, que é o plasma solar. Eu vou definir já para vocês o que é plasma. Então, o número 5 é a cromosfera, então, é a parte um pouco mais, bem próximo da superfície solar. Depois tem a coroa, que é toda aquela luz solar que nós vemos ao redor do Sol. A mancha solar, o Sol tem manchas solares na sua superfície, e depois ele tem aqui, número 9, algumas colunas que explodem, onde acontecem essas explosões aqui. Então, são colunas de explosões, que são campos energéticos que são gerados aí. O Sol, pessoal, tem mais ou menos essa composição aqui, 73,5% praticamente é o elemento químico hidrogênio. 24,8%, quase 25% é o elemento químico hélio, que é o resultado da reação de fusão entre átomos de hidrogênio. Então, o Sol está liberando uma grande quantidade de hélio. Depois ainda tem menos de 1%, tem oxigênio, carbono, elemento químico ferro, enxofre, neônio, nitrogênio, silício, traços de magnésio e traços de silício aqui. Claro que contém outros elementos aqui também, mas em percentuais extremamente baixos. Pode verificar que tem aqui praticamente 98% praticamente é hidrogênio e hélio, sendo que o hidrogênio quase 73,5%, quase 74%. Desde o século XIX, pessoal, os cientistas daquela época, estamos falando aí de 200 anos atrás, pelo menos, eles acreditavam que o Sol gerava calor devido à queima de carvão. Eles imaginavam que o Sol era uma esfera de carvão que queimava o tempo inteiro. Era isso que os cientistas acreditaram. Era uma grande esfera de carvão e que aquilo queimava. No entanto, havia uma controvérsia muito grande, o seguinte, poxa, mas o carvão, a gente está vendo aqui na Terra, o carvão você queima e rapidamente ele simplesmente desaparece. Ele vai sendo consumido. Mas como é que o carvão lá no Sol é alimentado? Ou seja, o que alimenta carvão no Sol? Então, era um grande paradoxo que havia ali naquela época, Os cientistas, então, imaginavam esse tipo de situação. Mas, somente, pessoal, praticamente há 100 anos atrás, não faz tanto tempo assim, é que os cientistas começaram a compreender os processos da fusão nuclear, Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie já estudavam muito bem o conceito da emissão de radioatividade, então os processos de fusão nuclear começaram a ser muito bem estudados, algumas reações de fusão nuclear começou a ser reproduzida aqui na Terra, e também surgiram os estudos sobre a radiação luminosa, ou seja, os cientistas começaram a entender o que é a luz. O que é a luz? Poxa, a gente liga a nossa lâmpada aqui, o que é a luz, Foi possível começar a compreender, então, como é que o Sol funciona. Praticamente há 100 anos, quer dizer, não faz tanto tempo assim que nós tomamos conhecimento de como que o Sol funciona, na realidade, como funciona uma estrela. Então, no Sol, os átomos de hidrogênio se deslocam com velocidades absurdamente elevadas, possuem, então, uma grande quantidade de energia elétrica, de energia cinética, por conta da velocidade. Essas partículas, então, se chocam uma com as outras e fundem umas nas outras. Quando fundem umas nas outras, elas, então, geram o elemento químico hélio. Mas se a gente pensar, próton tem carga positiva igual, tem a mesma carga positiva, mesma carga elétrica, e, portanto, elas vão se repelir. Mas, devido à temperatura do Sol extremamente elevada e a densidade absurdamente elevada, a densidade e a temperatura consegue fazer com que a carga positiva e a carga positiva, então, acaba, então, fundindo uma na outra, formando uma única partícula, que é a partícula de hélio.
né? Nessa condição, elas ficam tão próximas umas das outras que elas se fundem umas nas outras. Né? Todo mundo já fez uma experiência aqui de pegar duas pilhas, ou dois ímãs, né, muito mais simples, e você tentar encostar, né, juntar os dois polos positivos, os dois polos negativos, né, você vê como se repele, né. Só que a densidade é tão elevada, e a temperatura é tão elevada, que faz com que eles se fundam. Né? O núcleo do Sol é o local onde acontece isso. Então, o núcleo do Sol tem 13,6 milhões de graus centígrados. Essas temperaturas são calculadas, né, pessoal? Não tem como medir. Tá? Então, tem aproximadamente quase que 14 milhões de graus centígrados. Pode imaginar o que são 14 milhões de graus centígrados? Não dá para imaginar. Ele é extremamente denso, 150 gramas por centímetro cúbico, 150 vezes mais denso do que a água aqui no planeta Terra. 1 centímetro cúbico de água tem 1 grama. Imagine, então, 150 vezes isso. Né? 150 gramas por centímetro cúbico. Então, é um bloquinho de 1 centímetro cúbico tem uma massa de 150 gramas. Né? É bastante elevado. Né? A constituição do Sol, na realidade, como eu falei, o Sol é uma esfera de gás hidrogênio, e mais no centro, ou seja, o hidrogênio está localizado no centro, e o hélio está localizado mais na extremidade, né? Mais fora do centro, mais próximo da camada externa ali, né? Na forma de um plasma. E o que é um plasma? Um plasma, pessoal, é considerado, é um dos estados físicos da matéria. A gente, lá no ensino médio, só estuda sólido, líquido e gasoso, né? Mas existe já definido um quarto estado da matéria, que é o estado de plasma, né? Que acontece quando eu pego um determinado gás e superaqueço esse gás. Hoje é muito usado a forma plasmática, por exemplo, nos sistemas de corte a laser. Então, cortar uma chapa de metal, né? Aquela chama que sai ali na ponta, né, do cortador a laser, eu não estou falando de apontador laser, não, vê se que o professor usa lá, ali é só uma luzinha, não é isso, não. Eu estou falando de uma chama a laser, né, um corte a laser. Então, aquela chama que está ali está extremamente aquecida, que forma, então, uma estrutura que a gente chama de um plasma. Muito similar, por exemplo, ao fogo que está ali bem na ponta do queimador do fogão. Então, aquela região interna ali do fogo, né, faz com que o ar que está queimando ali fique tão superaquecido que tem aquela aparência, né, e aquela aparência é a aparência plasmática, considerado hoje um estado da matéria. Essa daqui, pessoal, é quimicamente a reação que acontece no Sol. Então, aqui a gente tem o elemento químico hidrogênio. Então, está aqui, olha, 4 átomos de hidrogênio, gera aqui um átomo de hélio, né? Mais 2 prótons, que ficam aqui, o átomo de hélio tem 2 prótons, então por isso que tem 2 prótons sobrando aqui, porque 4 átomos de hidrogênio, então 4 prótons no total. Então, hélio tem 2 prótons, está aqui, mais 2 prótons sobrou, mais 2 nêutrons que sobraram, mais essa letra grega aqui, né, chamada gama, que é radiação gama, ou seja, energia. O hélio que é formado, pessoal, ele é um pouco mais leve do que o hidrogênio. E esta diferença, ela é liberada na forma de radiação gama. Então, durante o processo de fusão nuclear, quando gera o elemento químico hidrogênio, sobra um pouquinho desta reação de energia na forma de radiação, chamada de radiação gama. Ora, o núcleo do Sol, pessoal, ele queima aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio, né, a cada segundo. 600 milhões de toneladas de hidrogênio a cada segundo, é uma quantidade incomensurável. E gera 595 milhões de toneladas de hélio. Ora, sobram 5 milhões. Esses 5 milhões é justamente a energia que o Sol libera na forma de radiação eletromagnética. Então, é a luz que sai do Sol. E por que essa luz deixa o Sol? Porque esta energia, na forma de radiação eletromagnética, ela é liberada, né, a partir do Sol e viaja, então, pelo espaço, atingindo todos os corpos
que estão aí no espaço, né? Só para vocês terem uma ideia, 5 milhões de toneladas equivale aproximadamente a 1 bilhão de bombas atômicas de 1 megatonelada cada uma, ou seja, a quantidade é incomensurável, né? Só para vocês terem uma ideia, a explosão da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, ali davam da ordem de 7 megatoneladas. Megatoneladas é megatoneladas de TNT, então é um equivalente, uma quantidade muito grande. Então, imagine 1 bilhão, né, de bombas atômicas de 1 megatonelada cada uma. Essa energia, então, é que é a luz solar que chega aqui no nosso planeta, né, o que nós todo dia recebemos aqui como luz solar. E o que compõe a luz, pessoal? Eu comentei que lá pelos anos 20, os cientistas começaram a entender o que efetivamente é a luz. A luz, pessoal, ela é composta de uma partícula que se chama fóton. E eu acho que eu já comentei com vocês que partícula, quando a gente usa essa palavra, né, no meio científico, nós estamos querendo dizer que partícula é aquilo que tem massa, né? Só que a luz tem um comportamento duplo. Em um determinado momento, ela se comporta como uma partícula que tem massa. Em um outro determinado momento, ela se comporta como uma radiação eletromagnética. Só que isso acontece instantaneamente em um momento e outro. Não existe, assim, um tempo como partícula. Esse tempo é infinitamente pequeno. Então, praticamente ao mesmo tempo, a luz tem um comportamento de energia, de radiação, e também tem um comportamento de partícula. Esse é chamado de comportamento dual, ou comportamento duplo da luz. E por isso ela tem, então, determinadas características, né? E este comportamento, né, esta partícula, recebe o nome de fóton, né? Então, o fóton é gerado lá no núcleo solar, pela reação química entre átomos de hidrogênio formando hélio, forma, então, esta radiação, ou seja, a radiação gama, né? Essa radiação, cerca de 10, 12 dias depois, ela atinge a superfície solar, numa velocidade cada vez maior, até deixar a superfície solar. E quando ela deixa a superfície solar, ela viaja pelo espaço e atinge, então, todos os outros planetas que estão ao seu redor, que estão orbitando aquela estrela. É exatamente isso, pessoal, que acontece em todos os corpos celestes no universo, que nós chamamos de estrelas. Todos eles têm um comportamento exatamente igual ao comportamento do nosso Sol. Todos eles queimam hidrogênio, todos eles liberam luz na forma de radiação, de radiação luminosa. Nós chamamos de solar aqui, quando nós batizamos o astro como Sol. Então, ali na superfície do Sol acontecem, então, essas enormes explosões, que faz com que, então, essa energia seja liberada. E no caso aqui, daqueles quase que 150 milhões de quilômetros que o planeta Terra está distante do Sol, né, aquela partícula leva em torno de um pouquinho menos, né, de 8 minutos até chegar aqui. Então, a luz solar que nós estamos vendo agora, na realidade, é a imagem que nós estamos recebendo aqui de algo que aconteceu há cerca de 8 minutos atrás. Por quê? Porque a luz viaja, né, ao redor de 300 mil quilômetros por minuto. Então, quando ela sai do Sol, para percorrer os 150 milhões de quilômetros e chegar na Terra, ela, a 300 mil quilômetros por segundo, né, ela leva 8 minutos para chegar aqui no nosso planeta. Como é que... Mas muita gente pergunta, poxa, professor, como é que tudo isso foi estudado, foi definido? Bom, a ciência ajudou demais, né? E tem ajudado cada vez mais a compreender. Agora, tem um equipamento chamado Solar Dynamics Observatory, que é um satélite, né, que está aqui na órbita da Terra, e ele fica, isso aqui é uma concepção artística, aqui é a foto mesmo do satélite, quando ele estava sendo montado, né, lá nos Estados Unidos. Esse satélite aqui foi montado para estudar o Sol, e ele fica o tempo inteiro focado no Sol, então ele fica recebendo informações do Sol sem parar. Esse satélite entrou em operação em 2010, já tem aproximadamente 10 anos. Existem outros satélites que estão estudando o Sol, mais sofisticados do que esse, mas esse satélite, né, é o que trouxe
grande parte das informações que nós conhecemos hoje, desde 2010 para cá. E eu quero agora mostrar para vocês, pessoal, deixa eu fazer o seguinte, eu vou interromper essa apresentação, a gente volta nela daqui a pouquinho, porque eu quero mostrar uma outra apresentação para vocês agora. Deixa eu ver aqui. Não, sei lá. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Uma guia, essa aqui, peguei errado aqui. Eu quero mostrar um filmezinho que eu postei para vocês lá no Moodle. Acho que vários de vocês já viram o filme lá, mas vamos passar ele aqui rápido, né? Mostrando um filme sobre o Sol, feito por essa nave. Né? Feito por essa nave, não, por esse satélite. Deixa eu acionar aqui. Opa, cancelar. Pessoal, o vídeo já está disponível para vocês aqui, tá, né? Então, peraí, deixa eu só mudar aqui para a tela inteira, porque aí ele vai aparecer na apresentação para vocês aqui inteiro. Vamos ver esse videozinho aqui, pessoal. Eu vou comentando com vocês. Opa, não acionou? Acho que é agora. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Vocês me ouvem? Sim, professor. Sim, professor. Muito bem. Esse vídeo, pessoal, ele traz uma concepção, isso é um vídeo real, né? Eu que não estou ouvindo vocês, é verdade, porque eu tive que baixar aqui um pouco o som aqui para não ficar aquele eco, né? Esse é o vídeo, pessoal, é um vídeo mesmo feito por aquele satélite, né, do Sol, só claro, ele foi tratado, né, em computador, mostrando para poder transmitir as imagens, que mostra exatamente o que eu comentei com vocês. É um vídeo real da superfície do Sol, que mostra o que está acontecendo lá. Esse é um vídeo acelerado, né, que dura 2 minutos e meio, durante a filmagem do Sol por aproximadamente 24 horas. Então, durante 24 horas, o Sol foi filmado e depois essas imagens foram aceleradas, gerando esse videozinho de 2 minutos e meio. Aqui, pessoal, é possível observar claramente, né, as tremendas explosões que acontecem na superfície solar, né, ou seja, a quantidade de energia que está sendo liberado. E esta cor amarela, ela indica para a gente a estrutura do Sol, a estrutura plasmática do Sol. Olha o que vai acontecer aqui agora, nessa parte azulada, uma explosão solar. Pronto, olha, aconteceu uma explosão solar aqui, né? Ou seja, uma grande quantidade de energia foi liberada exatamente nesse ponto aqui, né? E a gente pode ver aí exatamente o plasma solar, né? Parece outra explosão solar. Essa parte mais azulada e bem intenso de azul é onde tem as temperaturas mais elevadas na superfície do Sol. A parte amarelada é onde tem as temperaturas menos elevadas. Muito bem, pessoal. Vamos parar aqui o vídeo. Deixa eu fechar aqui essa apresentação e voltar lá na nossa que a gente estava. Cadê aqui? Está aqui. Então, pessoal, esse equipamento, esse satélite, então, fez aquele vídeo. Lá no Moodle está lá o vídeo, tal, assistam ele com um pouco mais de detalhes, tal, né, e observe, ele é bem interessante da gente observar. Né?
Ora, toda essa energia que chega aqui, ela chega aqui com uma determinada potência, né? Então, essa energia foi emitida lá no Sol e ela chega aqui no nosso planeta. Chegando aqui no nosso planeta, essa luz ou essa radiação solar, né, atinge o nosso planeta, da ordem, um valor médio da ordem de 1.367 watts por metro quadrado, equivalente a 23 lâmpadas incandescentes de 60 watts, aquelas lâmpadas que nós usávamos na nossa residência até então. Então, se eu tiver em torno de 23, 24 lâmpadas, eu tenho, então, esse valor 1.367, que é chamado de constante solar. Isso é o que chega no nosso planeta. Então, a cada metro quadrado na superfície do planeta, 1.367 watts chega aqui. Mas somente, pessoal, 342 watts é absorvida pelo planeta. O resto é refletido. E esses 342, equivalente em torno de 6 lâmpadas de 60 watts, é chamado de insolação. Ou seja, a quantidade de luz que chega no nosso planeta. Né? Quando a radiação chega no nosso planeta, uma parte é absorvida pela superfície, a outra é espalhada na superfície e a outra é refletida de volta para o espaço. Né? Então, toda vez que a gente recebe energia, uma parte, então, o planeta absorve, outra parte espalha pelo planeta e outra parte é refletida de volta. Né? Então, aproximadamente, nós temos aqui, olha, o espalhamento e a reflexão é em torno de 30% da quantidade, então, 6% é espalhada para o espaço pela atmosfera, ou seja, o próprio ar, a atmosfera, a nossa atmosfera devolve em torno de 6% dessa luz, 20% é refletida pelas nuvens, as nuvens refletem de volta para o espaço, né? Em torno de 4% é refletida de volta pela própria superfície da Terra, né? A parte aquosa e a parte sólida da Terra. Então, dá um espalhamento, uma reflexão em torno de 30%, né? 3% é absorvida na nuvem. Então, a nuvem, ela dissipa uma grande quantidade, mas ela também absorve um pouco. Em torno de 16% é absorvido pelo vapor de água que está na atmosfera. Então, a absorção pela atmosfera, toda a atmosfera absorve algo como 19% da luz que chega. Por isso que a atmosfera é quente. Por isso que o ar atmosférico é quente, principalmente se está bem próximo do Equador. 25% penetra no solo e 26% se difunde pela superfície de todo o planeta, né, fazendo com que a absorção geral da superfície seja em torno de 51%. Então, quando o Sol, a luz solar, espalha, reflete e é absorvida, nós estamos falando que praticamente pouco mais de 50% é absorvida pelo planeta. O planeta absorve essa radiação, e absorvendo essa radiação, absorve para quê? Para transformar essa radiação em outras energias. Que outras energias? Todas aquelas que nós conhecemos aqui. Uma parte, 19%, é absorvida pela atmosfera, então a atmosfera tem o seu próprio aquecimento, né? E outra é espalhada, refletida de volta para o espaço, em torno de 30%. Pessoal, eu queria... bom, claro, né, que a luz do Sol, juntamente com a água, é o principal fator, né, que sustenta a vida na Terra, né? A vida, não só essa forma nossa, mas qualquer outra forma de vida sobre a superfície da Terra, somente existe por conta da luz solar e da água. Se um desses dois faltar, simplesmente a luz, simplesmente a vida não existe. Pessoal, eu queria parar por aqui, faltam 4 minutos, não daria tempo de eu concluir os próximos slides aí, que eu quero explicar para você como é que a luz e a radiação solar ela é composta, que eu continuo aí na próxima aula sem nenhum problema. Falar em próxima aula, pessoal, deixa eu voltar aqui para a tela. Cadê aqui? Muito bem. Na próxima aula, pessoal, eu vou concluir essa apresentação para vocês, e na próxima aula, que é terça-feira da semana que vem, é uma aula síncrona, estaremos aqui ao vivo, onde eu vou apresentar para vocês, no dia 31, o tal do trabalho individual. Né? Então, eu vou só concluir a aula, vou levar talvez mais uns 15, 20 minutos para concluir essa apresentação para vocês, e depois, no restante, eu vou explicar para vocês
o que é essa tal de atividade individual que vocês vão começar a fazer. E todas as informações que eu passar aqui sobre atividade individual estará lá no Moodle, né, numa área específica lá chamada de atividade individual. Eu já criei ela, está lá no início do Moodle, vocês vão rolando, né, o texto ali do Moodle, lá no início, né, depois da informação da disciplina, já tem lá uma área escrito atividade individual. É lá que eu vou botar todas as informações relacionadas à atividade individual, que é o que nós vamos falar nessa aula que vem, tá bom? Então, não percam, né, essa próxima aula aí. Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Poliana, fique à vontade. Na verdade, a próxima semana, então, você vai falar para a gente sobre atividade, não é para a gente entregar nada, né? Não. Na próxima semana não tem nenhuma entrega. Vocês vão ouvir qual é a atividade individual para entregar lá no final do semestre ela. Vai levar um tempinho para vocês fazerem. Ah, certo, professor. E eu tenho outra questão também, sobre os slides. Eu sei que você já disse que não vai disponibilizar o slide, mas eu queria que o senhor pudesse repensar essa decisão, porque às vezes fica complicado a gente anotar e acompanhar a aula e ficar tirando foto assim depois para voltar para revisar. Às vezes você não acha a foto que você queria, fica mais complicado. Eu acho que seria melhor para todos da turma, assim, se o material tivesse disponível, né? Eu trago, viu, Poliana, eu trago esse é um princípio meu desde o início. Faz 5 anos que eu estou com essa disciplina, já quase 5 anos praticamente. E assim, eu vou mudando esses slides ao longo do tempo, e ele é mais uma forma de organizar as ideias na apresentação aqui, né? É como eu já falei várias vezes, pessoal, ao longo das aulas, eu vou postando essas informações lá no Moodle, textos relacionados ao conteúdo, e que muitas vezes esses textos têm relação direta com o conteúdo. Por exemplo, o texto sobre energia, né? Sobre o que eu falei, tem lá, entendeu? Eu entendo completamente, inclusive o texto é uma base sólida para a gente aprender o conteúdo. Mas como a gente aprende aqui por você, pelo slide, quando eu quero revisar assim, eu não quero ler um texto extenso, é bom a gente olhar o slide, porque dá uma revisada no conteúdo de forma mais fácil. Eu entendo também, Poliana, mas esse é um princípio que eu tenho que eu não forneço. Eu acho que faz parte, né, do ser estudante, né, do estar aí, pesquisar também, né, e hoje é muito fácil fazer pesquisa, muito simples fazer pesquisa, né, algum tempo atrás tinha que ser livro, papel, hoje nem precisa, né, então é muito fácil hoje, mas é uma forma de realmente vocês se dedicarem um pouco de estudar aqui. Por isso que assistir a aula é fundamental também. E eu sempre falo para vocês, pessoal, todos os textos que eu tenho aqui que se relacionam com os conteúdos, eles estão, à medida das aulas avançando, eles sempre estarão disponíveis lá no Moodle, né? Hoje mesmo, no mais tardar amanhã cedo, que eu ainda dou aula à noite, um texto similar a esse daqui vai estar lá. Aliás, tem um outro vídeo que eu coloquei lá no Moodle também, que fala exatamente sobre esse balanço de energia, o que a gente falou. Eu acho que vocês já devem ter visto, né, o vídeo no Moodle, ele já está disponível lá para vocês acessarem, né? Então, ele fala bem próximo, né, do que eu falei hoje, até tem acho que tem alguns gráficos lá que são exatamente iguais ao que tem aqui no meu também, na minha apresentação. Tá bom, professor, tudo bem. A esperança é a última que morre. Bom fechamento. Então, pessoal, diga. Um tempinho atrás eu fiz uma pergunta para o senhor, o senhor pediu para eu esperar um pouquinho, eu acredito que o momento seja esse. Diga. Em relação a toda a forma de energia na Terra se proveniente do Sol. Sim. Eu consigo imaginar praticamente todas as fontes, com exceção de 2. Qual? A nuclear e a energia proveniente do núcleo da Terra, esqueci o nome agora, geotérmica. Ah, sim. Bom,
vamos voltar um pouco, então, né? A energia nuclear, ela existe porque existem algumas substâncias, né, alguns elementos químicos que emitem uma energia chamada de energia radioativa, que foi lá descoberta lá por Becquerel, Marie Curie e tal, há 120 anos atrás, mais ou menos, né? Então, eles, de forma natural, eles emitem radioatividade. O elemento químico urânio, por exemplo, né, de forma natural, se eu tivesse aqui essa pedrinha que é um calcário, né, se fosse uma pedrinha de urânio, ela estaria aqui emitindo de forma natural radioatividade. Ora, mas como é que o urânio foi formado? O urânio foi formado, esse material, esse elemento que é chamado urânio, foi formado a partir da própria formação do planeta. E por que o planeta foi formado, né? O planeta foi formado porque houve lá aquele tremendo Big Bang que gerou energia, que gerou luz, né? E essa luz e essa energia permitiu com que partículas que estavam dispostas no universo se aglomerassem, formassem os planetas, e o urânio no meio foi formado ali também, como todos os outros elementos químicos. E esse tem essa capacidade de emitir naturalmente radiação eletromagnética. Né? Então, se a gente parar para pensar, a energia que está contida aí, fazendo com eletromagnética, não, desculpa, energia radioativa. Essa energia radioativa que está sendo emitida, ela foi emitida porque, naturalmente, houve uma condição, né, da existência de matéria e luz que permitiu a formação do elemento químico urânio e de vários outros que estão aí. Então, em tese, ele veio de lá. E a energia geotérmica, né? A energia geotérmica, ela está relacionada diretamente com aquilo que acontece lá nos confins do interior do nosso planeta. Tá? Eu comentei em uma aula, né, que o ser humano não conseguiu fazer perfurações enormes ainda, mas tudo indica que o nosso planeta, ele é completamente líquido, está no estado líquido, ele é basicamente composto pelo elemento químico ferro e níquel, basicamente essa composição aí dá mais de 95% da composição, um pouco mais de 90% da composição do núcleo da Terra. Então, é ferro e níquel no estado fundido, estado líquido. Então, a temperatura do núcleo da Terra é absurdamente enorme. E, de novo, da onde veio o ferro, da onde veio o níquel, como é que ele se formou ali, né? Então, ele está lá. Então, esta energia, né, que está lá, proveniente desses elementos que foram formados pela própria formação do planeta, né, estão ali também. E observe, né, que a própria formação do planeta, toda a formação do planeta está diretamente relacionada com a existência da própria luz, da radiação eletromagnética que permitiu. Tá? Então, essas situações, vamos dizer assim, que decorrem, né, das transformações, então todas aquelas fontes de energia que nós temos no planeta, chamamos de fontes de energia, provém de uma única fonte. De que fonte? Da fonte solar. Então, se você raciocinar um pouquinho, você vai perceber, né, que a luz solar, pelo fato de que hoje nós já sabemos que a luz é composta por fótons, e fótons têm uma partícula, e partícula significa massa, então significa que ela chega aqui trazendo, né, algumas partículas que têm massa, né, e que tem energia associada a ela. Então, é mais ou menos por aí, Walter. Não entendi o seu comentário. Alguém comentou aí, não sei se foi o Walter, mas... Ficou perfeito, a explicação foi perfeita. Entendi. Pelo menos, tá? A gente tenta. Tá. Mas é isso aí, pessoal. Mais algum comentário, alguma questão? Fiquem à vontade. Para mim, o tempo já passou, eu não sei se vocês têm aula agora também, mas para mim não tem problema, posso ficar aqui respondendo pergunta por mais algum tempo, não se preocupem não. Fiquem à vontade, pessoal. Sempre tento deixar vocês assim o mais tranquilo possível nessa questão de perguntar, realmente fazer perguntas. Bom, então, se não tem mais, até a próxima aula, então, até terça-feira, de novo, eu vou concluir, faltam mais alguns poucos slides para concluir isso daqui, e aí eu tenho aula, quem tem aula, fique à vontade, pode ir para a sua próxima aula, né? E a gente vai falar detalhadamente na terça-feira também sobre a atividade individual que vocês vão fazer, tá bom? Muito bem, pessoal, então, bom fim de semana para todos, até a próxima terça-feira,
estaremos aqui ao vivo novamente, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau.